A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, versículo 1. Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Devocional. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. Querido Arthur está conosco ali. E hoje nós estamos aqui refletindo no livro 40 Dias com Divertidamente. E chegou finalmente o dia da raiva, né, Rafa? Então, se você está chegando aqui agora, não sabe o que é esse canal, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, né? E hoje a gente vai estar lendo aqui, refletindo sobre esse devocional muito top. E se você sentir no meio do vídeo aí de comentar o que Deus tem falado contigo, não deixe de comentar, tá bom? Bora lá? Devocional 3. Raiva. Dominando os impulsos da ira com mansidão. Então, o versículo-chave é: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, versículo 1. A raiva é uma emoção que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Ela pode surgir quando sentimos que algo foi injusto, quando fomos desrespeitados ou quando as coisas não saem como planejamos. É natural e humano sentir raiva, mas o que realmente importa é como reagimos a ela. O que escolhemos fazer nesse momento pode trazer paz ou gerar ainda mais conflitos. A Bíblia, em Provérbios 15:1, nos oferece um conselho precioso. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso nos mostra que diante da raiva temos duas opções. Podemos responder com controle e equilíbrio, ajudando a acalmar a situação, ou reagir impulsivamente e agravar o problema. É como segurar um fósforo aceso. Podemos apagá-lo antes que cause danos, ou usá-lo para iniciar o incêndio. Deus não condena o sentimento de raiva, pois Ele nos entende e sabe que somos imperfeitos. Até Jesus, que viveu uma vida sem pecado, sentiu indignação. No templo, Ele demonstrou raiva ao ver injustiças e profanação na casa de Deus. Mas o que diferencia a raiva de Jesus é que ele nunca foi destrutiva ou egoísta. Ele expressou sua indignação de forma justa, com o objetivo de corrigir o erro, não de ferir ou destruir. O problema não é sentir raiva, mas permitir que ela nos controle. Quantas vezes, no calor do momento, dissemos ou fizemos algo de que nos arrependemos profundamente? Palavras impulsivas podem ferir, gestos descontrolados podem romper relacionamentos, e decisões precipitadas podem trazer consequências duradouras. A Bíblia nos alerta em Efésios 4, 26 e 27: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Controlar a raiva não significa ignorá-la ou engolir nossos sentimentos, mas aprender a administrá-la. Isso começa com um passo simples: entregá-la a Deus. Quando confiamos nele, pedimos sabedoria para entender o que realmente está acontecendo e reagir de forma equilibrada. Essa atitude é chamada de mansidão. E aqui está algo importante: mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. É ter o poder de reagir, mas escolher a paz. Jesus nos deu o maior exemplo de mansidão. Mesmo quando foi insultado, humilhado e injustamente condenado, ele não reagiu com ódio. Em vez disso, ele escolheu o perdão. Na cruz, suas palavras ressoaram com amor. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse é o tipo de força verdadeira. Agir com amor e misericórdia, mesmo quando tudo está colaborando e nos levando a se irar. Da próxima vez que a raiva surgir, lembre-se de que sentir essa emoção não é errado, mas permitir que ela controle você pode ser perigoso. Respire fundo, ore e peça a Deus que transforme sua raiva em algo positivo. Deixe que Ele te mostre como usar este momento para construir, não para destruir. Seguir o exemplo de Cristo e descobrir que é possível transformar a raiva em uma oportunidade de crescimento, cura e reconciliação. É aprender que, mesmo diante da injustiça ou da dor, o caminho da mansidão nos conduz à paz e ao propósito. A escolha é sua: apagar o fósforo ou deixar que ele incendeie. Que tal deixá-lo nas mãos de Deus? Reflexão. No filme Divertidamente 2, o personagem Raiva sempre tenta tomar a frente quando Riley. enfrenta injustiças, mas suas explosões, embora às vezes úteis, geralmente complicam tudo. Da mesma forma, quando deixamos a raiva decidir, acabamos criando mais feridas do que soluções. Jesus nos oferece outra forma de agir, a mansidão. Ele nos convida a pausar, refletir e responder com amor, algo que só conseguimos com a ajuda de Deus. Entregar nossa raiva a Ele não faz com que desapareça,
mas transforma nosso coração, trazendo autocontrole e reconciliação. Imagine substituir a raiva pelo perdão e pela paz. Que impacto isso teria? Desafio. Hoje, se surgir uma situação que provoque sua ira, faça uma pausa. Respire fundo, peça a Deus sabedoria e lembre-se da cruz, onde Jesus, em meio à dor e injustiça, escolheu o perdão. Será que aquela palavra dura que você quer dizer vai construir algo? Será que explodir agora vai trazer paz ou criar mais problemas? Escolha responder com calma e veja como isso pode mudar o ambiente ao seu redor. Uma oração. Senhor, reconheço que muitas vezes a raiva toma conta de mim e me faz agir de forma impensada. Ajuda-me a dominar meus impulsos e a responder com mansidão, como Jesus fez. Dai-me sabedoria para transformar a minha ira em uma oportunidade de demonstrar amor e paciência. Que minhas palavras sejam usadas para acalmar e não para ferir. Ensina-me a seguir o exemplo de Cristo, escolhendo perdão em vez de rancor. Em nome de Jesus, amém. E eu acho que as duas frases de cima a gente pode acrescentar nessa oração. Será que se eu falar isso agora vai me trazer paz? Será que se eu explodir agora vai me criar mais problemas do que já esse que eu já tô tendo? Será que se eu falar agora, será que eu vou construir algo com isso? Eu acho que essas perguntas também você pode fazer na sua oração, sabe? E também essa parte aqui, ó. Mansidão. E aqui está algo importante. Mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. É ter o poder de reagir, mas escolher a paz. É ter o poder de ter a razão, mas escolher a paz naquele momento. E que no momento certo, mais calmo, e entendendo a sua raiva, a sua ira, você vai entender como falar, né? Com aquela pessoa a respeito de X situação. E, como a gente já falou na salmoterapia, morder a língua. Se necessário, morde sua língua. E aí você vai ter paz. E depois... Explica pra galera o que é isso, pra quem tá chegando agora aí. O Thiago me ensinou que quando eu sou um pouco ele. Não, assim, né? Eu era até vermelho dessa cor aí, né? Eu era até vermelhinho dessa cor. Ele é muito bonitinho, gente. Com o paviozinho ali aceso já. E curto. Aí alguém foi, soprou. Mas sabe quando se você for soprar devagarzinho na vela, ela acende de novo? É um mal apagado, na verdade. Eu era um raiva mal apagado. Então eu aprendi a ter esse domínio, né? E por vários quesitos aí, não vejo que isso é uma desculpa, mas a minha mente ela não desacelera, né? Eu tenho TDAH e eu sofro muito com isso quando eu não sabia lidar, quando eu não sabia controlar tudo isso. E aí eu comecei a estudar aqui na minha frente, só de mentalidade TDAH tem mais de 30, 40 livros ali, eu tenho lido para poder aprender. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E eu comecei a estudar um pouco sobre isso e comecei a entender que as emoções a gente precisa dominar e não ser dominado por elas. Inclusive, num momento como esse, tocou o despertador. A raiva já veio, assim, ó. Já veio o bichinho aqui, ó. Exatamente, já começou a ficar vermelho. Acredito que o senhor mandou no momento certo essa situação pra eu lembrar o jeito que era, né? E assim, se fosse um tempo atrás, eu iria explodir, sendo que o celular não tem culpa de ter despertado, sendo que fui eu que coloquei pra despertar. E não foi combinado, viu, gente? Já tava programado pra despertar ali. Mas enfim. E aí chegava num momento como esse, onde aquela situação vinha e talvez, vamos usar a palavra, descontrariava, e eu parece que aquilo assim, esquentava, ia acendendo aquele pavio e chegava no momento que uma bomba, o que ela faz? Ela explode, né? E aí, eu comecei a entender que isso mais machucava as pessoas que estavam à minha volta, como também me machucava, né? No caso, vamos usar a analogia de uma bomba, né? A bomba, depois que explode, acabou pra ela, né? Isso não só machuca quem está em volta, mas ela também fica toda estourada. E eu comecei a perceber isso, que isso só mais me feria, né? Mas eu queria controlar aquilo, só que não é fácil, sendo bem sincero, não é fácil. Só que vocês concordam comigo que da mesma forma que a raiva vem, você vai ter duas opções, deixar ela te consumir ou apagar aquele pavio, sabe?
dar um tempo ali para aquele pavio esfriar e não continuar o fogo, não queimar, não explodir. Então, eu desenvolvi essa técnica, né? Não aprendi com ninguém, foi uma coisa que eu vi que funcionava. Por quê? No momento de raiva, graças a Deus, eu nunca bati em ninguém. Dar um soco na cara, sai daqui e tal. Mas às vezes pode ter lançado palavras que machucou muito mais, né? Sim, eu acho que às vezes, eu falava alguma coisa ali que às vezes machucava um pouco mais do que se eu batesse, né? Não, nunca precisei bater. E aí eu percebia que quando acontecia isso, eu tinha que me ausentar, eu tinha que ficar sozinho na minha. Só que o que acontecia? Às vezes eu ficava sozinho na minha, mas às vezes eu num lugar que tinha muita gente. E aí não tinha como você ficar sozinho, né? Então, assim, não me orgulho disso, mas já quebrei celular na parede, já passei por muitas situações, assim, de raiva extrema, que não tinha nada a ver, era a minha mente que estava me consumindo. E aí vinha uma pessoa num momento que eu estava sendo consumido pela minha mente e me falava qualquer coisa, você tá lindo hoje, mas por que eu tô lindo? Nossa, não me interrompe, sabe? Então, eu era dessa forma, continuo sendo, porém com controle. Hoje eu tenho vamos pôr em 99% do controle, porque uma hora ou outra, às vezes a gente acaba Perdendo ele. perdendo um pouco desse controle. E eu já vou explicar quando que eu perco esse controle, que você pode tentar achar isso na sua vida também. E aí eu desenvolvi essa técnica de morder a língua, né? Eu simplesmente faço isso, ó, eu viro a minha língua de ponta cabeça, ó, e não ó, e fecho minha boca. Porque naquele momento que eu mordo a minha língua, eu impeço e assim, não é morder pra machucar, mas é morder pra tipo assim, a hora que eu for falar eu lembro que ela tá presa ali, né? E eu lembro que eu desenvolvi isso na época que eu tava passando por esse transtorno assim no pico, porque eu estava com muita dor na garganta, estava com muito machucada a minha garganta de tanto eu falar, de tanto eu me alimentar mal. Eu falava muito alto, era muito explosivo assim, não no explosivo no sentido de gritar com as pessoas, mas de às vezes dar um treinamento, falar um pouco mais alto. E aí, pessoal, não sei o que e tal. Falava bem mais alto. E às vezes a gente estava numa roda de amigos, barulho assim em volta, e eu queria falar mais alto, queria que a pessoa me ouvisse. Às vezes eu interrompia uma pessoa, e aí eu percebi que isso me atrapalhava. E aí eu falei pra mim mesmo, falei assim, minha mente, você vai ficar no teu lugar. Você vai esperar a sua hora de falar. Porque quem fala demais não é valorizado quando fala. E eu comecei a ser muito sábio nesse sentido. Comecei a me calar mais do que me falar. Comecei a pensar mais no que eu falo, porque às vezes eu falava demais no sentido de não duração, mas às vezes eu contava alguma coisa pra uma pessoa que não precisava daquela pessoa saber. Às vezes alguma coisa que não tem nada a ver, mas não era para aquele momento, sabe? Isso me atrapalhava profissionalmente, ministerialmente, em relacionamentos pessoais também. Então eu coloquei isso como uma meta na minha vida. Quando eu estiver com raiva ou quando eu simplesmente estiver num lugar que eu não quero me desestabilizar emocionalmente, não quero que a minha emoção tome conta da minha vida, eu vou morder a língua, né? E eu fazia isso, ó. E o fogo tá caindo e eu tô ali. O pavio tá acendendo. O pavio tá acendendo, mas é como se eu segurasse o dedo aqui, ó, na ponta da cordinha para não passar aquele fogo e não explodir. Queimava a minha mão, no caso minha língua, mas não explodia. Então, assim, foi uma técnica que eu desenvolvi. E aí, não lembro em que situação que eu ensinei isso pra Rafa, mas a Rafa aprendeu e de vez em quando eu tô bravo com ela, ela tá mordendo a língua. Fala, beleza. Aí a gente para, tá tudo bem. Agora, um ponto que eu falei pra vocês que eu aprendi a entender quando que eu tenho mais desestabilidade no controle da minha emoção, né? De qualquer emoção, mas a raiva principalmente. Quando eu estou com fome, quando eu estou com sono, quando eu estou com calor, porque eu sou muito calorento, sou demais, assim, é normal. Tempo de frio, muito raro alguém me ver de blusa de frio. Então, quando eu estou com fome, quando eu estou com sono, quando eu estou com calor e quando eu estou com vontade, às vezes, de ir no banheiro, assim, estou apertado para ir no banheiro. Quando eu estou incomodado com alguma coisa, sabe? Aquilo já é uma porta de entrada para explodir. Então eu preciso, naquele momento, corrigir aquela situação. Mas talvez na hora não tem como eu comer, não tem como eu fazer nada. Na hora não tem como ir no banheiro, não tem como dormir. Então eu fico em alerta. Eu fico ali o tempo todo em alerta porque eu sei que eu sou uma... como que chama aquela expressão, Rafa?
é um campo minado. Ah, sim. Dependendo onde pisar ali. Vai dar reação. Então, por exemplo, quem anda muito comigo, a Rafa, minha mãe, outros amigos mais de perto, eu falo assim, ó, hoje eu tô meio coisado aí, toma cuidado onde você pisa. A culpa não é da pessoa, mas ó, eu não me responsabilizo. Então assim, gente, acho que o primeiro de tudo é a gente entender como a gente funciona, entender as nossas vulnerabilidades, entender as nossas limitações e automaticamente... Ó, neste meu Deus. momento eu estou morrendo de fome, eu estou com muito sono. Um pouco antes da gravação a Rafa veio me dar um acelero, ela tomou uma. Falei, ai, pera, eu tô acordando, cara, calma. Então assim, é a gente entender que também pode acontecer com a gente, né? Às vezes tem momentos que a Rafa tá pistola ali, e aí tipo, eu imagino que deve ter acontecido alguma coisa, aí eu fico na minha, ou então eu fico... ou então eu deixo ela na dela, e às vezes ela briga comigo, ela fala, por que você tá quieto? Você virou de cara pra mim? Aí eu olho pra ela assim, Aconteceu isso ontem. aconteceu isso ontem. Gente, é normal. É normal não, perdão, é comum. É diferente, normal de comum. Normal é uma coisa que poderia acontecer. Isso não é normal, mas é comum, acontece sempre, né? Então é algo que não deve acontecer, a gente vai controlar, mas acaba acontecendo. Então, calma, tá tudo bem e vamos embora, entendeu? Então, não é... No momento que ela tá com raiva, se eu ler aqui, ó, Provérbios 11... Cadê? É o do textinho? 18, né? É o 15:1. Tudo a ver, né? Aqui, ó. A resposta delicada ao furor, a raiva, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. É como se na hora que a pessoa tivesse com raiva, você falasse alguma coisa dura, é como se você estivesse jogando álcool no fogo. É. Aquilo vai proliferar. Então, gente, espero que esse devocional tenha falado contigo. Nós temos 40 dias com Divertidamente e eu queria te convidar para participar dessa jornada conosco. Não é fácil pra gente estar gravando aqui também. A gente grava geralmente antes de trabalhar. É cansativo, dá sono, mas a gente está fazendo isso para poder abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida e que a gente possa cada vez mais ter emoções controladas por nós, né? Termos ali uma mente de Cristo. Então, queria te convidar para participar dessa jornada. Manda esse vídeo para um amigo que você sabe que é meio estouradinho aí, pavio curto. Manda para ele, fala, ó, esse vídeo eu não sei por que eu senti te mandar. E tá tudo bem. Ó, querido, se alguém te indicou esse vídeo, não fique bravo, mas é o que realmente acontece com a sua vida e tá tudo bem. Então, hoje eu não sinto vergonha de falar que eu já fui pavio curto. E hoje, pelo contrário, às vezes tem gente que fala... Ó, Rafa, eu acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, Ti, eu nunca vi alguém com tanta paciência que nem você. Ensinando, dando aula, treinando. Então assim, gente, eu achei um ponto de equilíbrio. Eu aprendi o meu domínio próprio, meu fruto do Espírito, que a gente pode gravar um vídeo sobre isso algum dia. Mas é isso, Deus abençoe. Se inscreve no canal. O WhatsApp tem na descrição aí se você quiser entrar no grupo para receber esse devocional e não esquecer de assistir, de participar. Comenta aí, curte, manda para mais um amigo e nós nos vemos amanhã. Até amanhã. Deus abençoe.